A ideia e o tom desse vídeo que eu estou trazendo aqui agora surgiu de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito próxima. Então, dentre outras questões e outras situações, a gente estava conversando sobre negócio. É claro, nos últimos anos eu acabo só conversando sobre negócio, é incrível. O hiperfoco é a palavra da vez, né? Então, não tem o que fazer. E a gente conversando sobre negócio, sobre os nossos negócios, essa pessoa me perguntou: "Cara, Gabriel, você não para de investir no seu negócio, você não para de, trazer coisas novas para o seu negócio". Então, assim, ele até falou num tom de que, assim, não é investimento para o crescimento. É um maquinário, às vezes, que já está bom, está conservado, está rodando, está vendendo, ou seja, gerando caixa para a minha empresa. Mas eu fiz questão de, ao invés de continuar com o maquinário de 2002, por exemplo, de 2004, eu me atualizar e trazer um maquinário de 2026, de 2025. Minha loja estava vendendo, mas eu fui atrás de buscar uma franquia que pudesse me trazer um know-how diferente, como foi em 2024, que pudesse me trazer um know-how diferente de atuação, ramos diferentes. Todo mundo fala tão mal de franquia, eu já tenho vídeos aqui falando sobre franquia nesse canal. E, na verdade, a franquia, se você não é expert, ela vai te ajudar levando a expertise dela para dentro do seu negócio. E foi esse o tom da conversa. E eu disse para ele, até numa frase muito bem sucedida, acredito eu que essa frase que eu falei para ele denota muito a minha cabeça e como eu penso. Eu disse para ele que eu não queria daqui 5 anos, daqui 7 anos, ou seja, o tempo que for, eu não queria colocar o meu negócio, a minha, entre aspas, sorte, na mão do mercado, na mão de qualquer intempérie que possa vir. É isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Mas antes eu preciso pedir para você, por favor, deixar o like, se inscrever no canal, deixar um comentário. O seu comentário agrega muito, o seu like agrega muito aqui no conteúdo do canal, certo? Combinado? Então vamos desenvolver um pouquinho mais esse assunto que eu estou trazendo aqui. E depois que eu falei isso, eu comecei a pensar, né? Existem dois tipos de empresário e, na realidade, um não é melhor do que o outro e o outro não é melhor do que esse um de cá. São dois estilos e pensamentos diferentes. O empresário que reage, então o empresário ele vai reagir às coisas que acontecem no mercado, tanto na sua micro-região ali, quanto no mundo. Na micro-região aconteceu alguma coisa em que ele precisou se mexer, ele vai se mexer. No mundo aconteceu alguma coisa que ele precisou se mexer de alguma maneira, ele vai e se mexe. Esse empresário, ele é reativo, ele espera as coisas acontecerem. É o empresário que a máquina quebra, essa máquina, a mesma máquina que eu falei que esse meu amigo me questionou: "Poxa, mas a sua máquina está gerando dinheiro ali e você foi e trocou". Esse é o estilo de empresário que espera a máquina quebrar, aí ele vai, corre, arruma e bota a máquina para fazer dinheiro de novo. Esse é o estilo de empresário que o concorrente melhora, ele corre atrás para melhorar, fazer o que o concorrente fez, tentar às vezes fazer um pouco melhor, mas sem gastar muito dinheiro, sem agredir o negócio dele. O concorrente foi até o nível 8, ele vai até o nível 8, se der para ir, se der para ir até o nível 7, ele vai ao nível 7. Veja, não é um empresário descompromissado com o negócio. Ele não é um empresário que
deixa o negócio a Deus dará. Mas ele é um empresário reativo, ele reage às situações. O problema, ao meu ver, de quando você reage às situações, é que existem situações, para não dizer, entre parênteses, a maioria das situações te pega desprevenido, te pega de surpresa, te pega em marés baixas, em que você não consegue fôlego para se mexer rápido como tem que se mexer. E aí a gente vai para o segundo estilo de empresário, que é o empresário que antecipa. E mais uma vez, não existe melhor nem pior. Eu me dou melhor como sendo um empresário que antecipa. Eu, modéstia à parte, não gosto de ser pego de calça curta nas situações, não gosto de ser colocado contra a parede nas situações. Então, o empresário que antecipa as situações, ele é o empresário que vai e troca o maquinário quando assim que o maquinário começa a ficar obsoleto. Ele troca o know-how da empresa dele, troca por um know-how maior, porque ele sente que ele está perdendo força, ele ainda vai demorar 5, 6 anos para ele começar a ficar atrasado, mas ele já vai começar a agir desde já, porque aí ele não é pego de calça curta, ele não é pego desprevenido. Esse empresário treina as pessoas ou bota as pessoas para treinar antes que as pessoas fiquem ruins, antes que as pessoas comecem a dar problema. Esse cara remunera um pouco acima do mercado, porque ele sabe que ele precisa reter o pai de família, a mãe de família, e não o molecote que às vezes acabou de sair da faculdade e está trabalhando por nada, às vezes por horas, para ganhar hora e rodagem. Não, de maneira nenhuma em demérito a quem está saindo da faculdade, não é isso, mas a gente sabe que às vezes o pai de família tem que ter um compromisso maior, porque a responsabilidade está sobre o ombro dele, para gerir a família dele. Olha só como esse empresário, o que se antecipa, ele de fato se antecipa. Ele se antecipa 5 anos, 7 anos, ele não está fazendo para já, não pensa para já. Poxa, troquei meu maquinário, como é o meu caso, como é o caso da conversa, troquei meu maquinário, ficou caro, eu vou ter que suar para pagar, fiz em 10, 12 pagamentos, mas está tudo certo. Quando terminar, o meu caixa suporta, e quando terminar esses pagamentos, eu estou livre, entre aspas, dessa atribuição. Coisa que o tipo A de empresário, que é o tipo reativo de empresário, está ali ainda navegando naquela situação em que ele sabe que ele vai ter que trocar, mas ele está empurrando. Vai, empurra que vai mais 5, 6, 7, 10 anos aí esse maquinário. Enquanto não quebrar, tá tudo certo. Mas o custo de operação desse maquinário aumenta, o seu concorrente bate na porta com máquinas melhores e você não se preparou para nada. É esse tipo de situação que derruba muita gente. E não é nem pela falta de dinheiro às vezes, é pela falta de visão a longo prazo. Isso uns têm e outros não têm. A falta de visão a longo prazo que torna o empresário, ao meu ver, o empresário que é ativo às situações, que se antecipa às situações, mais arrojado do que o empresário reativo. Mas muitas vezes a pessoa que investe, a pessoa que gosta de tudo 100% antecipado, que gosta da empresa redondinha, com os processos feitos enquanto ele ainda é um pequeno empresário, porque ele sabe que quando ele crescer vai ser muito mais difícil de fazer processos bem definidos, criação de setores, etc. Esse cara
que se antecipa às situações é um cara mais sólido. Isso é inegável. É um cara que vai ter que se apertar no capital, porque às vezes vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro para ser como ele é. Mas é inegável que esse cara é um cara mais sólido. Não à toa você percebe as empresas que se antecipam a qualquer tipo de situação. E são sempre as mesmas, que estão aí há décadas. E aí eu não deixo de pensar numa frase que é um ditado popular, mas é a realidade. Não é a melhor hora para você construir um telhado quando está chovendo. A melhor hora para você construir o telhado da sua casa é quando está seco, quando as coisas estão andando, quando você consegue visão, quando você ainda tem lastro, quando a maré está boa. É nesse momento que você deve construir o seu telhado e não quando começa a chover. Porque quando começa a chover, por mais que você durante a madrugada consiga construir o seu telhado, quando você termina, a chuva para. Você ficou com um telhado que você não quis construir e a chuva parou. Enquanto o outro que se antecipou, o outro tipo de empresário que se antecipou e já construiu o telhado, construiu numa maré favorável. Ele não precisou da chuva para se mexer. Ser empresário é sobre isso. Não é ter as respostas certas. Eu não quero de maneira nenhuma aqui cagar a regra de como você deve ser, mesmo porque eu não tenho essa resposta. Também erro muito e peco muito na minha jornada. Mas ser empresário é ter a consciência de que você vai ter que olhar para diversos lugares ao mesmo tempo. E nem sempre você vai fazer o certo. A decisão, às vezes, minha de trocar o maquinário e gastar alguns milhares de reais para trocar o meu maquinário, nesse momento, que é um momento, entre aspas, favorável, pelo menos para mim, eu não sei se está certo. E talvez eu nunca vou saber, porque eu nunca vou precisar forçar a minha empresa, pelo menos não por isso, até o máximo que ela pode ir, porque eu já vou ter me antecipado às situações. Mais uma vez, a resposta ninguém tem, mas se o empresário que não se antecipa, depois que ele cai na real, que ele precisa começar a fazer as coisas, já vai ter acumulado tantas e tantas situações de anos, de décadas, que será que esse cara consegue fôlego? Será que esse cara consegue fôlego financeiro? Será que esse cara consegue fôlego mental? Será que esse cara consegue fôlego de pessoas que ajudem ele a tirar o atraso de década? Eu não sei. Essa é uma análise que você tem que fazer com você, sem resposta certa, mas sempre, no meu caso, de olho no futuro. Obrigado por você estar até aqui comigo nesse vídeo. E obrigado por você ter se inscrito, ter deixado o like, ter deixado um comentário aí, tá certo? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais.